Sejam bem-vindos ao nosso ITEB, nosso Instituto Teológico Bereano. Sou o professor Gerson Alves e vou conduzir você na nossa segunda aula sobre introdução à teologia, tá bom? Vou compartilhar aqui já a tela para ganharmos tempo, para que você tenha acesso ao nosso material, para que você possa, então, acompanhar aí a nossa matéria, que é sobre introdução à teologia. Nós já vimos até aqui na primeira aula, nós vimos sobre o que é teologia, falamos também acerca da definição de teologia, falamos sobre o porquê estudar teologia, discorremos sobre tipos da teologia, e a nossa aula hoje é sobre fontes da teologia. Então, nossa segunda aula vai se ater às fontes produtoras de teologia. E aí, como guia de introdução, eu quero dizer para vocês que a teologia, ela não nasce no vazio. A teologia, ela vai surgir da revelação de Deus na história e é registrada nas escrituras, interpretada pela igreja ao longo dos séculos. E ela é refletida pela razão humana e também a teologia é experimentada na vida do povo de Deus. Quando nós falamos sobre fontes da teologia, nós estamos entrando em um dos debates mais importantes da história cristã. De onde vem o conhecimento teológico legítimo? Esse é um dos maiores debates da história cristã. De onde vem o conhecimento teológico legítimo? E a resposta a essa pergunta moldou concílios, provocou reformas, dividiu movimentos e definiu tradições inteiras. Por quê? Porque a Igreja Antiga vai enfatizar a tradição apostólica. Já a escolástica medieval vai desenvolver o papel da razão. O pietismo vai destacar a experiência e a reforma protestante vai recolocar as escrituras no centro absoluto da autoridade cristã. E aí, o grande desafio nosso como teólogos sempre foi manter o equilíbrio sem perder o fundamento. A tradição é importante, mas não é infalível. A experiência, ela é real, mas ela é subjetiva. A escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, porém, é real, permanece como autoridade suprema. O teólogo sério, quando se fala de fonte de revelação, fonte de teologia, o teólogo sério, ele não pode ignorar nenhuma dessas dimensões. Quem rejeita totalmente a tradição cai em arrogância histórica. Quem despreza a razão vai correr o risco de produzir o obscurantismo. E quem absolutiza a experiência corre o risco de mergulhar no emocionalismo. Mas quem relativiza as escrituras perde o próprio cristianismo. Então, quando se fala de fonte de teologia, a questão central não é apenas quais são as fontes da teologia, mas qual dessas fontes governa as demais. Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre as fontes da teologia, fontes produtoras de teologia, e vamos pincelar qual das fontes tem supremacia sobre as demais. Vem comigo, então, nessa segunda aula. Bem, aqui estão as fontes. Nós temos quatro tipos de fonte. Temos a tradição, temos a razão, temos a experiência e temos as escrituras. Ao longo da história do cristianismo, todo o conhecimento teológico veio da tradição, da experiência, da razão e das escrituras. Nós não, como falamos agora há pouco, não desprezamos nenhuma dessas fontes. Reconhecemos como importante essas fontes para prover para o ser humano conhecimento acerca de Deus. Mas qual dessas fontes tem a primazia? Qual dessas fontes tem a soberania sobre as demais fontes? Bem, então, nós já vemos aqui que a Escritura, logo no centro, a Escritura está no centro, não por acaso. Por quê? Porque a Escritura ela tem autoridade suprema
as demais. Então, a Escritura, que é a nossa regra de fé e prática, ela é a autoridade suprema. A Bíblia, ela não se apresenta como uma reflexão humana sobre Deus, não. Mas a Bíblia, ela é uma revelação divina. A Bíblia não é uma reflexão humana sobre a Bíblia, porque, embora a Bíblia tenha sido construída, escrita por homens, mas nós sabemos que a palavra do Senhor diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens inspirados por Deus foram usados para escrever a Bíblia. Então, a Bíblia, ela tem autoridade suprema porque ela não é uma reflexão humana sobre Deus, mas ela é a revelação divina. E ela afirma de forma repetidamente: assim diz o Senhor. Essa frase você encontra durante toda a Bíblia. Assim diz o Senhor. Então, o cristianismo bíblico, ele não nasce da especulação filosófica, não. Mas o cristianismo, ele nasce da iniciativa do próprio Deus em se revelar. As Escrituras é a iniciativa do próprio Deus em trazer conhecimento acerca dele para o ser humano. A revelação, ela pode ser compreendida em duas categorias que nós iremos ver a seguir na nossa terceira aula. Vou só pincelar aqui, mas na nossa terceira aula vamos falar sobre essas duas categorias que a revelação de Deus pode ser compreendida. A chamada revelação geral, que é o conhecimento de Deus acessível através da criação, através da consciência humana, através da ordem moral, da história, né? São fontes, então, a revelação geral é o conhecimento de Deus acessível por formas naturais, da criação, da consciência humana, da ordem moral, da história. Todos esses aspectos trazem informações acerca de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, ele vai afirmar que a criação manifesta os atributos invisíveis de Deus. Esta primeira revelação é chamada revelação geral, ou seja, revelação essa que torna os homens indesculpáveis perante Deus, porque Deus, embora a revelação geral não sirva para a salvação, mas através da revelação geral, da criação, da consciência humana, da ordem moral e da história, através desses aspectos Deus se revela. Mas há uma segunda categoria que a revelação se apresenta, que é a revelação especial. Nós vamos falar dessas duas revelações na terceira aula. A revelação especial é a revelação redentiva de Deus. Ou seja, se na primeira revelação Deus se revela pela história, pela criação, pela consciência humana, pela ordem moral e pela criação, na segunda revelação, que é a revelação especial, que é a revelação redentiva de Deus, Deus se revela através das Escrituras, Deus se revela através dos profetas, Deus se revela através de Cristo e Deus se revela através da ação do Espírito Santo. A revelação especial não apenas informa acerca de Deus, como faz a revelação geral, mas a revelação especial ela salva. Ela salva. Então, por isso que as Escrituras têm primazia sobre as demais fontes. Nós temos a tradição, temos a razão e a experiência, mas as Escrituras ela tem a primazia. Por quê? Porque as Escrituras, como fonte de revelação, ela ocupa uma posição singular de sendo fonte. A Escritura, ela ocupa uma posição singular. Por quê? Porque ela tem essa posição singular? Primeiro, porque ela é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Deus inspirou 40 homens para que, ao longo de 1.500 anos, pudesse confeccionar a Bíblia. Então, ela é inspirada. Nenhuma outra fonte, a tradição, a experiência, a razão, mantém sobre si esse status de inspiração, mas somente as Escrituras. Por que ela ocupa essa posição singular? Porque, além de inspirada, ela possui autoridade normativa. A Bíblia, ela produz
ordens, normas, estatutos, princípios que vão reger toda a humanidade. Elas são princípios que nós chamamos de princípios gerais, princípios universais, princípios que normatizam conduta, posicionamento, opiniões, escolhas, né? Então, por que a Bíblia ocupa essa posição singular de autoridade máxima? Além de ser inspirada, além de ser autoridade, possui autoridade normativa, ela julga todas as demais fontes. E aqui preciso de parar um pouquinho para explicar isso. A tradição é importante para conhecimento teológico, a razão é importante para conhecimento teológico e a experiência também é importante para conhecimento teológico. Mas todas essas demais fontes precisam ser julgadas pelas Escrituras. Significa que nenhuma fonte ou nenhuma informação teológica pode ser assumida sem primeiro passar pelo crivo das Escrituras. É a Escritura que é árbitro, ela que vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Então, ela julga as demais fontes. Todas as informações que a tradição me traz acerca de Deus, todas as informações que a razão me traz acerca de Deus, toda a informação que a experiência me traz acerca de Deus, precisa ser julgada pelas Escrituras. E se for julgada e se não coincidir, se não concordar com as Escrituras, logo aquela informação é errada. Por isso que as Escrituras assumem essa centralidade, essa posição singular, porque ela é inspirada por Deus, ela possui autoridade normativa, ela julga as demais fontes e ela é suficiente. A Bíblia, ela é suficiente para a nossa fé e para a nossa prática. A Bíblia é um manual que Deus deixou para que a humanidade se fosse guiada por ela. A Bíblia é a bússola que nos orienta. É por isso que a Bíblia diz sobre a Bíblia que ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. O apóstolo Paulo ele vai declarar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda Escritura é divinamente inspirada. E a palavra inspirada aí vem do grego teus pneustos, soprada por Deus. Ou seja, a Bíblia ela é simultaneamente humana em sua composição, porque homens escreveram, mas ela é divina na sua origem. Então, por isso que ela tem a primazia sobre as demais fontes produtoras de teologia. Quando nós olhamos para a Reforma Protestante, o movimento que acontece a partir de 1517, nós vemos que a Reforma Protestante, os reformadores, Martim Lutero, João Zwinglio, Calvino e tantos demais, a Reforma Protestante estabelece um princípio fundamental. Que princípio é esse? Esse princípio aqui, ó, sola escritura, somente a Escritura. Quando nós afirmamos somente a Escritura, não significa uma rejeição à tradição, não significa um desprezo pela história, não significa uma negação da razão. Não. Todas essas fontes, tradição, experiência e razão, têm a sua importância, mas significa que somente a Bíblia é infalível. A tradição pode ter falha, a razão pode falhar, a experiência pode falhar, somente a Bíblia é infalível. Por que a Bíblia é infalível? Porque o autor da Bíblia é infalível. Somente a Bíblia possui autoridade absoluta. Por quê? Porque o autor da Bíblia tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todas as demais fontes são subordinadas à Bíblia, certo? Quando nós olhamos para Lutero, Martim Lutero, ele vai confrontar o sistema medieval justamente porque a tradição havia adquirido autoridade igual ou superior à Bíblia. E nada pode ter autoridade igual ou superior à Bíblia. Então, a reforma, ela não vai destruir a tradição, ela vai
colocar a tradição sob o julgamento das Escrituras. Por quê? Porque todas as demais fontes precisam passar pelas Escrituras. Porque a Bíblia, ela não responde. A Bíblia, ela, embora a Bíblia não responder diretamente todas as curiosidades humanas, mas a Bíblia, ela contém tudo o que é necessário para a salvação do homem, para a santificação do homem, para a doutrina, para a vida cristã e para o conhecimento de Deus. O nome disso é suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para instruir sobre a salvação, a Bíblia é suficiente para instruir sobre a santificação, a Bíblia é suficiente para doutrinar o homem, a Bíblia é suficiente para ensinar o homem uma vida cristã correta, e a Bíblia é suficiente para dar ao homem conhecimento acerca de Deus. O nome dessa doutrina é suficiência das Escrituras, ou seja, a suficiência bíblica vai combater o quê? Aquilo que chamamos de misticismos exagerados, né? Às vezes as religiões são muito místicas, as experiências, a vivência pessoal, a comunidade da fé cristã, às vezes tende a ser muito mística, né? Quem já não pediu para ungir a chave, o carro, não que isso seja errado, mas você vê que isso às vezes é até um certo misticismo exagerado. A suficiência bíblica, ela combate as revelações paralelas, aquelas revelações que não coadunam com a Bíblia, que não concordam com a Bíblia. Então, a suficiência, ela vai combater isso, ela vai combater os modismos espirituais. Quem tem muito tempo de cristão, de convertido, vai entender o que eu vou falar. Quantos modismos o cristianismo já viveu? Né, que já passou pelo cristianismo. E aí a Bíblia, ela é suficiente para combater isso. E ela é suficiente para combater o autoritarismo religioso. Sempre que as experiências pessoais, sempre que as experiências pessoais receberem mais autoridade que a Escritura, daí vai sair uma deformação teológica. Então, por isso que eu comecei pelas Escrituras, ela é a autoridade máxima de fonte produtora de teologia. Vamos para a segunda, a tradição, que é a interpretação histórica da igreja ao longo dos séculos. O que é então a tradição? Bem, a tradição é a interpretação histórica da fé cristã ao longo dos séculos. Então, a tradição é como a, a história da fé cristã foi interpretada ao longo dos séculos, desde quando surgiu. Então, isso inclui os credos religiosos, isso vai incluir os concílios, que são os ajuntamentos teológicos para debate, vai incluir as confissões de fé, vai incluir os escritos patrísticos, os teólogos que vieram depois da idade do primeiro século, e vai incluir as liturgias, a forma como o culto se organiza, e também vai incluir as interpretações históricas. Então, a tradição, ela representa a memória teológica da igreja. E qual é a importância da tradição? Bem, nenhum cristão interpreta a Bíblia sozinho. Até tenta, mas não pode, né? Você não pode interpretar a Bíblia sozinho. Todos leem as Escrituras influenciado por cultura. Não existe um leitor leigo, um leitor leigo, neutro. Todo leitor ele é influenciado ou pela cultura em que ele está inserido, ou pela história que cerca a sua vida, ou pela comunidade onde ele participa, pela linguagem, pela tradição. Por quê? Porque não existe intérprete leigo, neutro. Todo intérprete tem os seus pressupostos e os seus preconceitos. Então, a tradição vai proteger contra heresias antigas, a tradição vai proteger
vai proteger a teologia de interpretações isoladas. A tradição vai proteger a teologia de invenções doutrinárias. Quando a igreja definiu a doutrina da Trindade, lá no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla, ela estava sistematizando o ensino bíblico diante das heresias. Por quê? Porque havia uma discussão de quem seria ou o que seria o Espírito Santo. Uma força, uma energia, um Deus pequeno, né? Então, a, dois concílios, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, vai discutir as interpretações acerca do Espírito Santo e vai então trazer o postulado sobre a Trindade, defendendo, sistematizando, colocando em ordem o ensino bíblico diante das heresias. Mas qual é o perigo da tradição? Porque a tradição, então, ao contrário das escrituras, não pode ser a fonte suprema de informação teológica. Por quê? Há um perigo da tradição absolutizada. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus confrontando líderes religiosos, dizendo o seguinte: invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. E esse é o grande perigo histórico. Tradições humanas querendo substituir a revelação. Nenhuma tradição é maior do que a revelação bíblica. Nenhuma tradição denominacional, histórica, pode ser maior do que a revelação. Então, esse é o grande perigo. Sistemas religiosos se tornando mais importantes que a verdade bíblica. Aí nascem as seitas, né? Que querem colocar aquele sistema religioso acima das escrituras. Não, a escritura ela tem a autoridade suprema porque ela é inspirada por Deus. Foi exatamente isso que a reforma protestante vai denunciar. Por quê? Porque toda a tradição histórica ela deve responder às seguintes questões: essa tradição aqui que a minha igreja segue, essa tradição aqui que o meu povo está cumprindo, nasce nas Escrituras? Se não nasceu lá, então não serve. Essa tradição, ela contradiz as Escrituras? Se contradiz, não serve. Essa tradição, ela obscurece Cristo? Se obscurece, não serve. Tá bom? Então, por isso que a tradição, ela não pode, ela não deve, ela não pode ser desprezada, mas deve ser analisada, subjugada às Escrituras, tá? Vamos agora para a segunda ou para a terceira fonte produtora, que é a razão. Essa aqui, ó, a razão. A razão como dom divino. A razão é o uso da inteligência humana para compreender as escrituras. Então, o cristianismo, ele não é irracional. Fé e razão caminham juntos, tá? Então, o cristianismo não é irracional. Por quê? Porque Deus criou o homem com capacidade intelectual. Então, a fé bíblica não é superstição, a fé bíblica não é obscurantismo, a fé bíblica não é anti-intelectual. Não. Por quê? Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, apontando que fé e razão caminham juntas. Por quê? Porque a razão ela vai permitir. Por que a razão é importante? Porque pela razão eu consigo sistematizar as doutrinas. Se nós estamos estudando teologia aqui, é porque alguém lá atrás racionalmente sistematizou a teologia. A razão é importante porque, através da razão, nós conseguimos fazer análise textual. Nós olhamos para o texto e conseguimos analisar aquele texto, se ele está exegeticamente correto, se ele está hermeneuticamente correto, se há coerência. O que é isso? Análise textual. Só é possível por causa da razão. A razão é importante porque a razão permite que façamos uma apologia, uma defesa da nossa fé.
né? Eu conheço a verdade, então, por conhecer a verdade, eu defendo a verdade. Então, a razão é importante porque, através dela, nós conseguimos fazer uma formulação teológica, os credos, as confissões de fé, tá? Então, por isso que fé e razão, ao longo da história, vão caminhar junto. Agora, é claro que você também vai ver surgir ao longo da história alguns extremos quando se fala de fé e razão. Talvez o primeiro seja o racionalismo. O que é o racionalismo? É a tentativa de colocar a razão acima da revelação, que vai dar origem ao liberalismo teológico, aonde, com afã de trazer uma compreensão mais humana acerca de Deus, criou-se o racionalismo, aonde a fonte não era de revelação, não era mais a Deus, mas sim a razão humana. E aí elevaram a razão acima da revelação. Um outro extremo histórico entre fé e razão é o fedeísmo. O que é o fedeísmo? É a fé sem reflexão racional, tá? É a fé sem reflexão nacional. Quando quem já não deparou com aquelas pessoas que deixam de tomar remédio por causa de um fedeísmo, não raciocina, não pensam primeiro, né? Então, o equilíbrio bíblico, como a Bíblia vai trabalhar fé e razão? Bem, o equilíbrio bíblico ele vai entender o seguinte, que a razão é importante, mas a razão foi afetada pelo pecado. Nós não podemos esquecer que o homem caiu e a nossa razão foi afetada pelo pecado. O intelecto humano ele é limitado por isso, pelo pecado. Então, por ser o intelecto humano limitado, a razão serve à revelação. Toda razão precisa servir à revelação e não governar a revelação, porque a minha razão foi afetada pelo pecado e por isso a minha razão é limitada. Então, a minha razão serve à revelação, serve às escrituras e não o contrário. Agostinho de Hipona vai dizer o seguinte: creio para compreender. Primeiro eu creio, depois eu compreendo. Anselmo vai afirmar a fé busca entendimento. Lá na Idade Média, a escola escolástica ela tentou harmonizar fé cristã, lógica aristotélica e filosofia clássica. Tomás de Aquino ele vai tornar-se o maior símbolo desse esforço. Por quê? Porque Tomás de Aquino vai defender que algumas verdades podem ser conhecidas pela razão, outras verdades dependem exclusivamente da revelação. E isso vai influenciar de forma profunda a teologia ocidental. Vamos para a última fonte produtora de revelação, de teologia, que é essa aqui, a experiência, que é a vivência pessoal e comunitária da fé cristã. Qual é o papel da experiência na fé? Bem, a fé cristã não é apenas intelectual. Ela vai envolver encontro com Deus, ela vai envolver transformação interior, ela vai envolver vivência espiritual, ela vai envolver comunhão com o Espírito Santo. Então, a experiência cristã, ela aparece em toda a Bíblia. Quando nós olhamos para Moisés diante da sarça, Isaías no templo, lá no capítulo 6 do seu livro, no Pentecostes, capítulo 2 de Atos, o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, tudo isso é experiência, né? A experiência que Moisés teve com a sarça, a experiência que Isaías teve ao ver o trono de Deus e a glória de Deus, a experiência do apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Então, tudo é experiência. O movimento pentecostal vai enfatizar a atuação do Espírito, os dons espirituais, a vida devocional intensa, a experiência do poder. E essa ênfase a essas coisas vai trazer uma renovação espiritual para milhões. Mas existe um perigo. Mas existe um perigo. Qual o perigo? Transformar a experiência em doutrina.
Experiência é pessoal. A experiência que eu tenho com Deus é minha experiência. Ela não pode se tornar doutrina. A experiência que você tem com Deus é a sua experiência. E a sua experiência não pode se tornar doutrina. A única fonte produtora de teologia que pode se tornar doutrina é as Escrituras, porque ela é a palavra inspirada e revelada por Deus. Tradição não é, razão não é, experiência não é. Então eu não posso transformar a minha experiência pessoal com Deus em doutrina. Eu não posso substituir a minha experiência pela Bíblia. Ou melhor, a Bíblia pela minha experiência. Não posso. Não posso. Né? Eu não posso ser guiado por sensações. Não, eu tenho que ser guiado pela Bíblia. Embora a experiência seja importante, mas eu não posso permitir que ela me governe, mas sim a Bíblia. A experiência genuína nunca vai contradizer as Escrituras. Caminhando para o nosso fim da nossa aula, ah, quando nós falamos de experiência, a experiência ela é importante, mas limitada por quê? Porque emoções mudam, percepções falham, vivências são subjetivas, nem toda experiência espiritual vem de Deus. Isso aqui é uma afirmação. Nem toda experiência espiritual vem de Deus. Lá o evangelista João vai afirmar: provai os espíritos. Então, toda experiência precisa ser examinada através da Bíblia, discernida e confrontada pela palavra. O equilíbrio teológico, a teologia saudável, vai manter um equilíbrio. Vai colocar a Escritura como autoridade suprema, a tradição como memória, a razão como ferramenta e a experiência como vivência. Quando uma dessas dimensões domina completamente, surgem distorções. Tá bom? Então, essa foi a nossa terceira aula, nossa segunda aula. Essa foi a nossa segunda aula. Eu espero que você tenha entendido. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou interromper o compartilhamento. Espero que você tenha compreendido, que você possa fazer bom uso dessa aula, retornar nela quantas vezes você preciso e nos vemos na nossa terceira aula. Tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.